Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado. Pessoal, ontem eu falei, olha, o primeiro-ministro do Japão acendeu o sinal vermelho. Ele está dizendo que um ataque russo, um ataque nuclear da Rússia, né, é uma possibilidade cada vez mais real. Teve pessoas que comentaram, não tem nada a ver. Outros que disseram para mim pessoalmente, não, acho que não, eu não teria coragem de fazer isso. Eu recomendo a vocês que assistam o último vídeo do meu irmão no canal Questione-se, que vai aparecer aí na tela o link para vocês, tá? Então clica lá e assiste, tire suas dúvidas. É importante demais que vocês vejam o que está acontecendo, as possibilidades, tá? Não estamos afirmando que vai haver, nem que não terá. Então, é uma possibilidade. E as evidências, as movimentações, nos deixam com a pulga atrás da orelha, certo? Hoje eu quero falar sobre a questão do gás, a energia russa que alimenta a Europa. Cerca de 40% do gás usado na Europa é vindo da Rússia, é proveniente da Rússia. Então, eles estão usando isso como uma moeda de troca. Vejam que a Europa aplicou sanções à Rússia, e agora o Vladimir Putin determinou que o pagamento pelo gás seja em rublos. Tá? É um modo dele contornar essas sanções. E o embate vai ser feio. Ele ameaça fechar a torneira lá do gás. Será que ele vai fazer isso? O que você acha? Deixa aí nos comentários para mim, tá? Eu vou colocar na tela as notícias para que vocês vejam e vocês tirem suas conclusões. O que está por vir ainda pelo mundo, e é um assunto muito amplo, porque eu estou abordando apenas a questão energética hoje. Ainda temos a questão do abastecimento de grãos, a fome que estão dizendo, a própria ONU dizendo, olha, será de proporções bíblicas, acusando a Rússia de causar uma fome mundial. Tem países como o Egito, por exemplo, que dependem cerca de 80% das importações na questão de alimentação da Rússia e da Ucrânia. Então, tem países que vão sofrer muito mais que os outros, tá? Então, eu vou colocar na tela aí algumas notícias para que vocês vejam. Vejam só. A delas. Abastecimento de gás da Rússia para a Europa fica em risco com proximidade de prazo sobre rublo. Vamos lá. A Rússia disse que vai elaborar medidas práticas até quinta para que as empresas estrangeiras paguem por seu gás em rublos, aumentando a probabilidade de interrupções no fornecimento, uma vez que países ocidentais, até agora, têm rejeitado a demanda de Moscou por uma troca de moeda. A ordem do presidente Vladimir Putin, na semana passada, de cobrar países hostis em rublos pelo gás russo, impulsionou a moeda depois da queda para as mínimas históricas, quando o Ocidente impôs sanções abrangentes contra Moscou por sua invasão à Ucrânia. Ninguém vai fornecer gás de graça. É simplesmente impossível. E só se pode pagar em rublos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres nesta terça-feira. A medida atraiu fortes críticas de países europeus. Ou seja, eles podem impor sanções, mas o Kremlin estaria de mãos amarradas e não poderia usar uma contrapartida. É óbvio que eles iriam usar. Isso é um fato. Eles vão usar essas contrapartidas. Tudo que eles puderem fazer para contornar essas sanções e melhorar a situação da Rússia, eles vão fazer. Isso é fato. A medida atraiu fortes críticas de países europeus que pagam pelo gás russo, principalmente em euros, e dizem que a Rússia não tem direito de refazer contratos. Países do G7 rejeitaram as exigências de Moscou nesta semana. Os preços do gás no atacado na Europa tiveram ganhos adicionais essa semana devido a preocupações com a interrupção de fornecimento. Para você ter uma ideia, um dos ministros do governo alemão disse para o povo assim, olha, usem suéteres mais quentes. Numa clara alusão dizendo, olha, vai faltar energia. Vamos ter problemas de energia, vamos ter racionamento. Foi isso que ele quis dizer. Usem suéteres mais quentes. A Rússia até agora cumpriu suas obrigações contratuais de fornecimento de gás para a Europa. Peskov disse que, de acordo com o prazo de 31 de março estabelecido por Putin, todas as modalidades estão sendo desenvolvidas para que
este sistema seja simples, compreensível e viável para respeitados compradores europeus e internacionais. Mas os países do G7 pediram às empresas que não aceitem pagamentos em rublos e que a maioria dos contratos de fornecimento de gás estipula pagamentos em euros ou dólares norte-americanos. Essa é uma posição que compartilhamos, que nosso comissário de energia subscreveu, disse um porta-voz da Comissão Europeia em entrevista coletiva em Bruxelas nesta terça, tá? A União Europeia está avaliando os cenários que incluem a interrupção total do fornecimento de gás russo no próximo inverno, como parte de seu planejamento de contingência para choques de oferta, disse a Comissão Europeia na semana passada. Vejam só o que eu disse. A Europa obtém cerca de 40% de seu gás da Rússia. As importações ficaram em torno de 155 bilhões de metros cúbicos no ano passado. Vejam só, 155 bilhões. A demanda de Putin alimentou temores na Alemanha, principal economia da Europa, sobre grandes interrupções no fornecimento de gás, caso as concessionárias não paguem em rublos, e como isso afetaria a indústria e as famílias. Sem o fornecimento de gás russo, a economia alemã sofreria danos maciços, que devem ser evitados se possível, disse o presidente executivo da E.ON, Leonhard Birnbaum, ao programa de TV alemão Tagesthemen. Eu acho que é isso. Acho que é isso a pronúncia, não sei. Acrescentando que o país precisaria de 3 anos para se tornar independente do gás russo. Então vejam só, 3 anos para se tornar independente do gás russo. É um prazo longo para uma economia que depende demais do gás russo. Então, eles vão ter que fazer alguma coisa para conseguir reduzir isso. O Joe Biden ofereceu aqui o aumento, tá? Ó. Biden fecha acordo sobre gás para ajudar a Europa em meio à guerra. Ele vai exportar 15 bilhões de metros cúbicos a mais para a Europa, para ajudar a diminuir essa dependência. É o gás GLN, tá? Para ajudar terminar essa dependência aí da Europa da energia russa. Então, ele já está tomando uma parte do mercado. Óbvio que ele vai levar uma vantagem nisso, não é só ajuda. As empresas americanas vão lucrar vendendo gás para a Europa. Está abrindo novos mercados, né? Os Estados Unidos fornecerão à União Europeia mais gás natural liquefeito, GNL, para ajudar a reduzir a dependência de combustíveis fósseis russos. A informação dada pelo presidente norte-americano Joe Biden nesta sexta-feira, em meio a uma reunião de líderes da União Europeia para analisar a crise de energia desencadeada pela guerra. E não é só o gás. Esse é o grande X da questão, não é só o gás. Temos também aqui, olha só. Crise do diesel? Europa vê risco de racionamento com guerra e sanções. Vejam só, um racionamento de diesel provocaria o quê? Uma quebra nas cadeias de abastecimento. Vai provocar inflação, vai provocar desemprego. Tudo isso tem que ser muito bem analisado. As sanções contra a Rússia vão derrubar a economia russa? Vão. Provavelmente cerca de 11 a 12% do PIB da economia russa vai ser perdido, tá? Com essas sanções. Mas, em contrapartida, vai afetar a Europa também. Vai afetar os Estados Unidos. E não sou só eu que estou dizendo. Vejam só aqui, ó. A Europa pode ter recessão e os Estados Unidos estagflação, que significa o quê? Aumento de preços, os preços continuam subindo, enquanto o desemprego vai aumentando. Ao invés de você ter mais empregos, você vai ter menos empregos e ainda assim o preço vai estar subindo, os preços subindo. Tá? A invasão da Ucrânia pela Rússia poderá levar os dois países à depressão econômica. A Europa à recessão e os Estados Unidos à estagflação em 2022. Comentem em entrevista exclusiva ao Estadão Broadcast Barry Eichengreen, tá? Que é professor da Universidade da Califórnia em Berkeley.
Na opinião dele, provavelmente Vladimir Putin cortará o fornecimento de gás ao velho continente, o que provocará um racionamento e abalará a confiança dos consumidores. H.N. Green, porém, discorda da visão de que a pandemia e a guerra selaram o fim da globalização. Eu discordo dele. Não acredito que terminou, mas está com um resfriado. Então ele reconhece que realmente ela está numa gripe, num resfriado, está doente. A globalização adoeceu. Eu já acho que ela foi selada, porque nós vemos movimentos dos países de começar a produção local de muita coisa. Se não morreu, pelo menos uma redução muito grande vai haver. Por que eu digo isso? Olha o Brasil. O Brasil está querendo se reindustrializar. Tivemos um corte de 25% aí, em média, um corte linear no IPI, e agora esse corte vai ser elevado de 25% para 33%. Porque a arrecadação federal aumentou. Isso o Brasil está dando um passo para reindustrializar o Brasil. Facilitar a vida do empresário, do industrial aí que quer investir. Com isso vai atrair empresas para produzirem aqui no Brasil. Diminui o custo do Brasil. Há outras ações que tem que se fazer. Mas esse é o primeiro passo que está sendo dado. Conforme as coisas forem andando, os próximos passos serão dados. E vão facilitar para que outras empresas venham para o Brasil para produzir aqui. Veja o que aconteceu na pandemia. Todos os países do mundo ficaram dependentes de EPI da China. Só faltaram implorar para receber remessas de EPI da China. Porque não tinham produção local suficiente. Então isso é uma coisa para se abrir muito o olho, tá? Em um contexto de invasão militar longa na Ucrânia, é possível que em 2022 a Rússia e a Ucrânia sofram uma depressão econômica, a Europa uma recessão e os Estados Unidos uma estagflação? Olha a resposta dele. Sim, para todas essas questões. Não seria surpreendente que neste ano a economia russa contraísse 10% e que a inflação subisse para 30% ou 40%. O que acontecerá na Europa Ocidental dependerá do fornecimento de gás russo. E cada vez mais é provável que os países da região deixarão de recebê-lo. Provavelmente o que os países europeus farão é dizer que continuarão recebendo gás da Rússia, mas o dinheiro será depositado em uma conta na qual o Kremlin não poderá ter acesso até que a guerra termine. Quando isso acontecer, Putin interromperá o fluxo de gás para a Europa. E você vê que ele tem razão, uma vez que os países estão se negando a pagar em rublos. Certo? Então, o que ele está falando tem total sentido. Ele não fala, olha, já que ele não quer receber em euros, nós vamos estar depositando. Ele não tem acesso a essa conta. Assim que terminar a guerra, ou que cessar aí a invasão, nós vamos liberar esses fundos, tá? É claro que ele não vai aceitar. Então ele vai interromper o fornecimento de gás. Putin interromperá o fluxo de gás para a Europa Ocidental, que exigirá o racionamento do combustível pelas fábricas de diversos setores, o que prejudicará a confiança do consumidor. Será cada vez mais difícil acreditar que a Europa escapará da recessão este ano, mas dependerá das ações das autoridades do continente para reduzir o risco de ingressarem nela, sobretudo com políticas fiscais e monetárias apropriadas. A Europa pode viver uma ampla recessão e a Ucrânia e a Rússia enfrentarão um desastre econômico. Os Estados Unidos terão algum tipo de estagflação, que é o que eu falei. Preços subindo e o desemprego acompanhando ali, subindo junto. O Fed agora começa a se mover mais rápido, mas está muito atrasado para combater a elevação dos preços no país, tá certo? Então nós já temos aí uma inflação recorde, 7,9% nos Estados Unidos, a maior em 40 anos. Então o que ele está falando tem total sentido. Uma estagflação nos Estados Unidos vai provocar também uma pequena crise aí no mundo. Vai contribuir para o que já está, né? Porque hoje nós vivemos
uma crise de abastecimento no mundo. Vivemos uma crise aí financeira, digamos assim, por conta dessa pandemia, agora por conta dessa guerra. Então está cada dia mais claro que a economia mundial vai sofrer e vai sofrer muito, tá? Devido aos acontecimentos, tudo que está ocorrendo aí, tudo leva a crer que nós teremos alguns países se dando muito bem, e eu espero que o Brasil seja um desses países, porque a posição que o Brasil ficou, olha, nós não apoiamos nem a Rússia, nem apoiamos os Estados Unidos e a OTAN. Nós somos neutros, estamos aqui. Temos relações com os dois lados. E isso vai facilitar a vida do Brasil, porque continuamos com um relacionamento com ambos os lados. Outros países que estão impondo sanções, como a Europa, por exemplo, vai ficar sem as suas principais, sem o seu principal fornecimento de gás. Cerca de 40% vão ter que racionar, vão ter que diminuir a produção, as famílias vão ter que economizar. Tudo isso vai acontecer. Então é algo para a gente analisar aí com todo carinho, para entender o que pode acontecer aqui no Brasil. Eu espero que o Brasil continue nessa toada, porque está vindo investimento estrangeiro, entrando dólares de fora do país, certo? Enquanto outros países, como a China, está tendo fuga de dólares, fuga de investimentos. Então é algo muito bom para o Brasil. Vocês veem até que o dólar caiu e caiu bastante. Hoje fechou a 4,73, se eu não estou enganado. É algo muito bom para o Brasil. Eu espero que continue nessa toada. Passamos a ter 41 milhões de empregos no estoque, coisa que não acontecia há um bom tempo. Então, graças a Deus, o Brasil está se recuperando. Eu espero que seja acelerado com esses cortes de impostos, espero que seja acelerado aí com o consumo aumentando. Tudo isso é muito bom para o Brasil. E eu espero que continuemos nessa pegada. E espero realmente que a guerra na Rússia e Ucrânia que termine de modo mais rápido possível aí. Porque realmente isso vai afetar muitos países, vai afetar muitas pessoas. E é como eu digo, o preço de uma guerra, quem paga é justamente quem não tem culpa. É o povão, são as pessoas mais pobres que vão pagar o preço. Certo? Não serão os políticos, não serão os magnatas. Os mais pobres é que pagam o preço dessas coisas absurdas que acontecem no mundo, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí, até a próxima.